Bem, vamos então mudar novamente de assunto e trazer... Ih, vai dar briga agora. Ai, ai, ai. O Zagarino vai se pegar com o Leandro Ferreira, meu Deus. Vamos falar sobre as eleições municipais em São Paulo. O pau vai comer aqui na mesa. O presidente municipal do PSDB, José Aníbal, disse que vai propor ao apresentador José Luiz da Atena fazer o lançamento formal, apertaram o da Atena, de sua pré-candidatura à prefeitura já no início de junho, na zona leste da capital, onde o da Atena tem um grande público, grande número de fãs. Da Atena foi para o PSDB inicialmente para ser vice da Tabata Amaral. Olha os dois aí juntinhos. Mas diante da pesquisa de intenção... Aí ela está até aplaudindo, tadinha, tá conhecendo a política agora. Mas diante da pesquisa de intenção de voto que apontou o seu nome à frente da Tabata, o da Atena se animou com a possibilidade de ser o próprio cabeça de chapa. Tem alguma imagem mais atualizada em que a Tabata não esteja sorrindo? Agora, falando sobre Ricardo Nunes, a definição do seu vice está perto de acontecer. Isso porque a presença de Jair Bolsonaro no evento de lançamento do novo livro de Aldo Rebelo foi interpretada como uma sinalização de que o ex-presidente não vai vetar uma eventual escolha de Aldo para a chapa de Nunes. E no final de semana, o PRTB lançou a pré-candidatura do coach e influenciador Pablo Marçal à prefeitura paulistana. O jogo tá todo embolado. Agora, Sérgio Zagarino, Ricardo Nunes com Aldo Rebelo é uma chapa forte, porque eu não quero... O Aldo Rebelo, eu vou falar independente de política, me parece hoje o homem público mais preparado da República. Ele fala de todos os assuntos com enorme profundidade, muito experiente. Agora, o da Atena também é um candidato muito forte, temos também o Boulos. Esse Pablo Marçal tem um público muito grande, a gente não sabe como é que as redes sociais vão reagir. E a Tabata Amaral, não sei o que vai acontecer. E eu gostaria de incluir na sua lista a Marina Helena, porque também é importante a gente destacar o seguinte cenário. O Ricardo Nunes, ele está tentando sinalizar ali ao público do Jair Bolsonaro que é o grande líder da direita no país. Só que, ao mesmo tempo, ele não pode deixar de se perder pelo que ele tem de mais importante, que é o centrão, que é aquele fisiologismo político. Por isso que ele está sinalizando aí com o Aldo, como bem disse o Fernando, que é o especialista de tudo. Só que, ao mesmo tempo, isso vai acabar fortalecendo outras candidaturas, porque as pessoas elas não se identificam tanto com o Ricardo Nunes. Primeiro, pelo fato de ele não ser muito conhecido, ele está tentando se tornar conhecido agora. Segundo, porque falta identidade para ele, falta identidade pro Ricardo. Já pelo outro lado contrário, o da Atena é a mesma coisa. Sabe por que falta identidade pro da Atena? E eu adoro o da Atena, gente. Nossa, quando eu assisto, é uma maravilha. Só que qual é a identidade do da Atena? Nas eleições de 2022, o da Atena, eu me lembro, nunca vou esquecer, ele atrás do Bolsonaro assim, ó, parecia um segurança daquele filme antigo da década de 80, com óculos Ray-Ban, bonitão, lá parado. De repente, no ano seguinte, ele estava lá discutindo uma composição de chapa com o Boulos. Ou seja, ele ia sair de um lado daqui para ir para o outro. E aí, no final das contas, ele resolveu se juntar ali ao centrão e assumir a possibilidade de ser vice da Tabata. E agora, ele parece que a Tabata realmente está descobrindo o mundo da política e percebeu que o que seria o vice dela vai lançar sua candidatura. Bom, o nome mais promissor que eu enxergo disso tudo é o do Pablo Marçal, Fernando. E quem está em casa fala assim, mas por quê? Porque o jeito de você se comunicar mudou. Antigamente a gente ficava preso ali à questão das televisões, hoje em dia a rede social ela facilita o alcance. Então quando a pessoa ela tinha que fazer uma campanha com milhares de santinhos na rua e milhares de pessoas, hoje em dia a forma de se comunicar é outra e a forma mais importante
Nossa, o Pablo Marçal fez umas mudancinhas ali no rosto dele. Capês falou da Tabata não tá sorrindo. Vamos achar uma do Pablo Marçal antes do facelift. Tem aí? Tudo bem. Bastidores. Né? Não, o Leandro estava me chamando a atenção aqui, eu até me perdi no raciocínio, mas vamos lá, então. O que eu acho dessa disputa? Em primeiro lugar, assim, o Aldo Rebelo com o Ricardo Nunes, eu acho que fortalece muito. Assim, já faz tempo que o Aldo Rebelo não é lá uma esquerda atuante, né? Ele já vem se posicionando mais ao centro, né? Essa é uma realidade política dele mesmo. E eu acho que agrega bastante para a chapa do Ricardo Nunes, né? O Ricardo Nunes, ele não é muito conhecido, mas ele não tem a rejeição. Isso pode ser um ponto extremamente favorável para ele. E aí ele traz essa experiência do Aldo Rebelo, principalmente em relação às gestões, que pode contribuir muito para essa chapa, né? Em relação ao Datena, o Datena é sempre aquela incógnita, né? Em toda eleição. Toda eleição ele chega, ele diz que ele vai sair, ele muda de partido, ele faz a filiação. Eu acho que o Datena faz aquilo que é tão intrínseco a ele, que é o show midiático, né? Eu sempre, durante meus anos na academia, eu estudei Sociedade do Espetáculo, né? Então, eu confesso que ver o Datena na disputa eleitoral é uma coisa que me faz querer fazer pesquisa de novo, porque é o símbolo maior dessa sociedade, onde o que aparece é bom e o que é bom aparece, né? O Pablo Marçal, eu concordo muito com o Sérgio. Ele pode não ter essa boa vontade de grande parte da mídia, que ele não tem, mas ele é um comunicador muito forte, ainda mais num período de redes sociais. E o Pablo Marçal, ele tem uma característica que, por mais que o Datena seja esse animal político midiático, o Pablo Marçal, ele consegue pautar qualquer assunto que ele quiser. Então, qualquer coisa que o Pablo Marçal coloca na roda, aquilo ali acaba virando pauta, inclusive de uma boa parte da imprensa que não concorda com ele. Então, eu acredito que se a gente tiver esses personagens políticos na disputa eleitoral, e claro, o Boulos, que nas últimas eleições teve um entendimento maior das redes sociais, também, claro que não como o Pablo, mas eu acho que a gente vai ter um cenário político bem interessante. Assim, eu acho que a entrada do Datena e do Pablo Marçal, ela muda muito o jogo. Eu acho que se a gente ficasse entre Ricardo Nunes e Boulos, a gente conseguiria ter uma previsibilidade do processo eleitoral. Com esses dois personagens, e claro, a participação da Marina, da Tabata, a gente tem uma mudança de cenário que vai ser muito interessante e eu acredito que até inovadora para a Prefeitura de São Paulo. Leandro Ferreira, com todos esses novos players, Datena, Tabata, Pablo Marçal, entrando, você acha que a polarização entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes já passa a ter uma certa imponderabilidade? Eu acho que não. Acho que essa eleição é uma eleição que todo mundo sabe que vai ser decidida no segundo turno, né? E o segundo turno já está bastante bem encaminhado para que seja entre Guilherme Boulos e o atual prefeito. Eu vejo muito difícil... Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, isso. Obrigado. O Ricardo Nunes, ele talvez sofra um pouco mais com a candidatura do Datena, do Pablo Marçal, provavelmente, né? Mas acho que os eleitores do Boulos não vão se demover pela possibilidade de votar em Datena ou Pablo Marçal, né? Talvez os do Ricardo Nunes sejam mais sensíveis a isso, mas mesmo assim acho que o peso da máquina da prefeitura, que está muito bem espalhada pela cidade, vai fazer com que a eleição seja entre o atual mandatário e o Guilherme Boulos, em que pese que ter debate no primeiro turno, eu acho saudável, né? Só não pode ser uma coisa que vai fazer a gente voltar para os pontos anteriores aqui da nossa pauta, como fake news, porque, afinal de contas, muitas vezes esse Pablo Marçal está na jogada por conta disso, né? E não... mas teve o Boulos recentemente. Boulos também numa... Até condenado, inclusive. Mas não vamos deixar... Não vou apertar o Leandro, faz favor, deixa ele. Está na fala dele. Todo mundo aqui no estúdio lembrou esse ponto, viu? Então, ainda bem que eles estão aqui para me lembrar o nome do prefeito também. Muito bom. Ricardo Rosso teve uma boa saída, tal, saída honrosa. Ricardo Rosso. Bom, eu acho que, com certeza, a entrada de Boulos e Pablo Marçal vai balançar esse coreto eleitoral na cidade de São Paulo, sim. Que já era muito claro o desenho entre Ricardo Nunes, o prefeito, viu, Leandro? Ricardo Nunes, o nome do prefeito, já que você não sabe, é Ricardo Nunes, o nome do prefeito de São Paulo. Entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos estava mais ou menos definido ali, a Tabata está correndo aqui e tal. O Datena é uma incerteza, porque ele já foi pré-candidato a tanta coisa e nunca de fato efetivou a candidatura. Então, em ele efetivando a candidatura, ao contrário do Leandro, eu acho que ele pode tirar uma boa parcela de votos do Boulos,
Não à toa ele seria lançado na Zona Leste, onde ele é forte, ele já tem um approach, um conhecimento muito grande de um público que é muito similar ao público do Boulos também. A Tabata também pode pegar um outro perfil de público do Boulos, mais do centro expandido. E o Pablo Marçal, acho que é um nome que nós devemos observar com cuidado. É um coach, é um grande vendedor de infoprodutos, mas ele é um grande comunicador. Ele pauta, sim, hoje quase tudo que ele quer. Ele é um cara que tem mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais ativos, pessoas que se interagem com ele ali. Isso pode ser um diferencial, porque a rede social, em diversas eleições, já teve um papel que não foi necessariamente previsto pelos grandes cientistas políticos e pode acontecer isso na cidade de São Paulo. Então, acho que esse player, Pablo Marçal, pode aí atingir diretamente, na minha opinião, o Ricardo Nunes, o atual prefeito, e quebra essa polarização entre Boulos e Ricardo Nunes. Se de fato consolidar o nome do Datena e do Pablo Marçal, nós teremos, na minha opinião, uma nova corrida eleitoral que sim, será decidida no segundo turno, mas a gente já não sabe mais cravar quem vai estar no segundo turno.